Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, depois das cinzas, vamos acompanhar o entendimento de Jesus sobre o jejum, como resposta aos discípulos de João. Acompanhemos o Evangelho de hoje, Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os inimigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, como é importante na quaresma nós pararmos um pouco para refletirmos sobre a importância do ensinamento de Jesus. De modo especial nesse tempo tão forte, em que lembramos de nós, da nossa fraqueza, da nossa limitação humana, que deve ser sempre recomposta, deve sempre crescer na fonte da vida que é Jesus, para de fato continuarmos firmes, pés fincados no chão, firmes, conscientes no sentido da consciência e com os olhos voltados para o céu, para a frente, para o sentido da esperança. É por isso que tem aquela frase: confiança inabalável na divina providência. Então aqui nós temos, a partir desta pergunta dos discípulos de João, uma resposta de Jesus que às vezes não compreendemos. Vejam, Jesus não veio abolir a lei e os profetas. Ele veio dar pleno cumprimento, através da lei evangélica, do seu evangelho, da sua boa notícia. Ele veio dar pleno cumprimento aos mandamentos da lei que já existia, a lei de Deus. Então, Jesus vai dizer: olha, o jejum é importante, vocês não estão errados, os meus discípulos também irão jejuar, mas depois, quando eu não estiver mais com eles. Então Jesus vai trazer um sentido, o entendimento, vai renovar esse entendimento do que já existe. Ele vai revestir esse entendimento de divindade, trazendo para a prática humana. Como diz o próprio catecismo, aqui que seria bom lermos para podermos compreender essa boa notícia do Evangelho. A lei evangélica dá pleno cumprimento aos mandamentos da lei. O sermão do Senhor, longe de abolir ou desvalorizar as prescrições morais da lei antiga, dela aure as virtualidades ocultas, faz surgir novas exigências e revela sua verdade divina e humana. Não lhe acrescenta novos preceitos exteriores, mas vai até o ponto de reformar a raiz dos atos, o coração, no qual o homem faz a opção entre o puro e o impuro, no qual se formam a fé, a esperança e a caridade, e com elas as outras virtudes. O Evangelho, deste modo, leva a lei à plenitude, imitando a perfeição do Pai Celeste. Por isso que nós vamos ouvir lá no domingo da quaresma, nós vamos ver que Jesus foi tentado no deserto, as tentações de Jesus. Mas diz que Jesus também fez jejum. E aqui a explicação, porque quando Jesus deixar os discípulos, eles vão jejuar, como nós também precisamos jejuar. Vejam o que diz o prefácio lá, a tentação do Senhor, no tempo da quaresma, lá no primeiro domingo, que depois nós vamos ver. Jesus consagrou, jejuando 40 dias, ele consagrou a observância quaresmal. Por que Jesus fez isso?
Por que Jesus consagrou a observância quaresmal? Desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Olha a força do jejum, olha o resultado, para vencer a força da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Então aqui está o significado. Depois os discípulos vão precisar jejuar. E nós precisamos, para vencer essa força, desarmar as ciladas do inimigo. E para podermos vencer o fermento da maldade. Aí está o significado de que precisamos fazer jejum. Significado dado pelo próprio Jesus, significado divino, realizado e praticado por Ele mesmo. Por isso que é tão importante o dia de hoje, queridos irmãos e irmãs, porque nesse período quaresmal nós precisamos de fato perceber que nós poderíamos dar passos a mais no sentido de acolher a força ou renovar a força e o poder de Jesus. É esse o sentido do período da quaresma, que nós estamos vivendo já nesta sexta-feira, depois das cinzas. Então vamos adiante, que o Senhor te abençoe, te livre todo o perigo e todo o mal. Uma ótima e santa quaresma para nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.